presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que as metas da entidade monetária devem ser respeitadas. No Senado, ele explicou como é definida a taxa de juros e se defendeu das críticas de que a decisão tem componente político. Nós olhamos a inflação corrente. Então, como que está a inflação corrente? Quais são os aspectos da inflação corrente que chamam a atenção? Se tem alguma coisa na inflação corrente que nos permite ver, né, a inflação futura. Nós olhamos a capacidade da economia de crescer sem gerar inflação. Então, a gente, por exemplo, vê que tiveram várias reformas que foram feitas que melhoram essa capacidade. A gente chama isso de ato do produto, né? E a gente olha a expectativa de inflação. Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros países, que o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, criticou Roberto Campos Neto. No Twitter, ela escreveu, aspas, "Lá vem Campos Neto fazendo política, adora dar entrevistas e fazer palestras, o que não é papel de presidente de Banco Central. Hoje, pelo menos, foi ao Senado para prestar contas, mas continua falando besteiras. O papel dele é controlar a inflação", fecha aspas. Está aí, então, o tweet de Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Silvio, a Gleisi parece ter uma fixação aí com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não, parece não tem, né? Tem uma verdadeira obsessão, aliás, como todo esse governo e como todo o PT. Eles escolheram o Banco Central, na figura aí do competente presidente Roberto Campos Neto, como a grande cortina de fumaça, porque não tem nenhum plano de voo para a economia. Não tem nenhum. Não tinham na campanha, não apresentaram. Somente algumas ameaças, como, por exemplo, reverter a independência do Banco Central, e agora demonstram que vão seguindo exatamente o que eles prometeram. Nada. Veja, o presidente do Banco Central, acompanhei um pedaço da audiência, ele foi muito polido. Ele é uma figura muito ponderada, muito polido, muito educado. Porque, por exemplo, para aguentar o desaforo, a chacota daqueles senadores, e aqui eu cito especificamente o Cid Gomes, que apareceu com uma lozinha dizendo que iria dar uma aula ao presidente do Banco Central, que já foi escolhido o melhor presidente do Banco Central do mundo, queria dar uma aula de economia. Eu imaginei até que ele ia desenhar uma retroescavadeira em algum momento, mas não, foi lá, passou vergonha e causou um verdadeiro constrangimento dentro daquela sessão. A ponto, por exemplo, de outros senadores, como o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, dizer o seguinte: por favor, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não pendure o seu boné como está pedindo o Cid Gomes, porque do contrário, eles vão tentar colocar algum ex-presidiário da Petrobras para chefiar o Banco Central, foi o que disse o senador Plínio Valério. E o que provavelmente muitos brasileiros gostariam de ter dito se tivessem lugar de fala, presença naquela sessão. Claro que a inflação, claro que a taxa de juros, ou melhor, é um pouco alta, está alta no Brasil, mas ele explicou, ele falou, é preciso segurar o dragão da inflação que dói no bolso do pagador de impostos. Porque, do contrário, até poderia ser bom para o Banco Central soltar determinadas rédeas aí, atender a interesses políticos, que seria bom do ponto de vista fiscal para governos. Mas tem que se preocupar com a população. Um outro senador do Espírito Santo do PT chegou a falar para ele, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, você sabe o preço do litro do leite, o preço da farinha? Ele, com muita polidez, respondeu que sabia, é claro, mas que estava preocupado com a inflação. No final, eu só acho que talvez devido justamente a este comportamento dele, muito educado e muito cordial, ele não deu a resposta, por exemplo, aos senadores do PT, a Gleisi, ao senador Contarato, que fez essa pergunta que eu acabei de falar, ou aos irmãos Gomes, a resposta que deveria. A corrupção mata também, a corrupção provoca doenças, a corrupção causa fome, e nenhum outro partido político, nenhum outro governo no Brasil pilhou, promoveu uma pilhagem tão grande, uma máquina de corrupção no Brasil como o PT.
Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.